Então, uma boa tarde. Hoje é dia 27 de setembro de 2021. Eu quero agradecer o aceite da Aline Evers e dizer que é uma grande satisfação termos a nossa mais nova componente do quadro de professores de língua inglesa e português como língua adicional da Letras, né? Então, a Aline veio cheia das novidades, das tecnologias, cheia do ânimo, né? E está recentemente na PUC, a maioria de vocês não deve conhecê-la, mas com certeza nos próximos semestres, né? Ela está dando aula na Letras, né? E dá aula nas disciplinas de língua inglesa como eletiva, e também preenchendo esse espaço do português como língua adicional, que está crescendo bastante em função desse convênio, né, com a OUI, né, que é a organização agora não me lembro o que significa a sigla, mas são várias instituições na América Latina que são parceiras, e eles criaram uma modalidade de ensino síncrono online, né, de aproveitamento de creche. Então, é uma mobilidade que não precisa mais vir, né, não precisa ser em loco, é uma coisa nova e está aumentando bastante, então, a demanda de disciplinas de língua portuguesa para nossa satisfação. Tá? Então, eu vou passar a palavra para Maria Gabriela, que vai te apresentar, e em seguida ela te dá a palavra. Tá, perfeito. Então, boa tarde a todos e todas. Vou apresentar a Aline. A Aline, como a Cris falou, a Aline é professora da PUC, também é tradutora, mestre e doutora em estudos da linguagem pela URGS. Tem interesse nas áreas de processamento de linguagem natural, humanidades digitais e linguagem simples, áreas que estão presentes em seus estudos como pesquisadora, no desenho de suas aulas, na sua atuação como avaliadora de exames de proficiência. Nos últimos 10 anos, tem se dedicado ao ensino de português como língua adicional em diferentes contextos, especializando-se no ensino online e mediado por computadores. Então, queria mais uma vez te agradecer, Aline, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. Como a Cris falou, aqui no PET, a gente tem esse projeto, né, de trabalhar com português para estrangeiros. Esse semestre a gente está acompanhando a Cris, né, na disciplina que ela está ministrando, está fazendo então uma monitoria. Então, te ter aqui nessa tarde com a gente é bem importante, inclusive para a nossa formação. Então, te agradecer bastante e te passar a palavra. Ai, muito obrigada. Obrigada, Cris, pelo convite, né? Obrigada, Maria Gabriela, pela apresentação e pelo acompanhamento e até a gente chegar aqui, né? Que tem todo um backstage, assim, né? Então, muito obrigada pelo apoio e pelo convite. Eu fico muito contente de poder estar aqui falando no PET, eu acho que enfim, é uma iniciação à docência. Vocês têm toda uma oportunidade de conversar com os colegas, construir materiais, construir aulas juntos, né? Então, eu fico muito contente de estar aqui, de ter sido convidada para falar um pouquinho sobre a minha experiência com o ensino de português para estrangeiros, português língua adicional, especialmente, assim, nesse contexto digital, né, mediado pelos computadores, que é algo que eu faço faz bastante tempo, assim, antes do desespero da pandemia, digamos assim, né. Eu preparei para a gente uma apresentação, e a gente pode conversar durante a apresentação, mas talvez, né, se vocês quiserem também deixar para o final, fica a critério de vocês, mas se tiverem alguma perguntinha assim, para fazer durante a minha fala, fiquem bem à vontade de escrever no chat, levantar a mão, tá? Porque eu acho que a ideia é essa, a gente conversar um pouquinho, né? Então, estão vendo a minha tela já? Sim? Eu coloquei aqui para a gente o título da palestra, né, assim, dessa fala, Construindo Nossa Língua pela Tela de Aula, o ensino de português língua estrangeira em ambientes digitais, porque quando eu comecei a dar aula de português para estrangeiros pela internet, né, isso era algo ainda, assim, bastante novo, né, era algo que não se conhecia muito bem, e começou numa oportunidade que eu tive de trabalhar para uma escola que estava localizada nos Estados Unidos. Era uma brasileira, Janet Torquato, que era formada em letras, que migrou para os Estados Unidos, e ela abriu essa escola
chamada Lima Línguas, e fez uma seleção de professores pelo Facebook, assim, né? Então, era tudo muito novo naquela época, isso foi em 2013, né? Faz bastante tempo. E eu não tinha muita ideia de como é que se fazia isso, né? E para mim, aquela oportunidade era algo assim, como é que eu vou dizer, extremamente inovadora, né? Assim, como assim ensinar online? Eu já conversava com meus amigos online, a gente já assistia coisas, né, no YouTube. Hoje eu vi que o Google está fazendo 23 anos, né? 23 anos, então 2013, quase 10 anos atrás, assim, mais um pouquinho, 8 anos, né? Eu tive essa oportunidade. E a partir daí, eu aprendi muitas coisas fazendo mesmo, né? Foi assim, aprendendo na marra, né, digamos assim, né? E depois eu fui me especializando, eu fui aprendendo algumas coisas novas. E esse meu aprendizado aí, né, eu sempre trago, assim, uma frasezinha Paulo Freire, assim, porque ele me acompanha nos momentos, assim, mais de desespero, digamos assim, eu vou lá e volto para o Paulo Freire, né? Essa frase dele diz assim, que não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, esse é o resumo da história, né? A gente aprende ensinando e a gente aprende com quem a gente está ensinando, e, na verdade, parece, às vezes, que a gente aprende mais do que a gente ensina, né? E esse processo, então, de aprender a ensinar online, ele começou muito antes da pandemia, né? Eu coloquei aqui esses dois momentos, até assim, antes da pandemia e depois da pandemia, porque antes da pandemia as coisas eram um pouquinho diferentes, né? As coisas, os alunos chegavam para a gente de um outro jeito, né? Quem é que procurava o ensino online? Já eram pessoas que eram aficionadas por tecnologia, que tinham os equipamentos, que entendiam que a internet, que o Skype, né, que esses softwares todos que a gente tinha de conversação, eles poderiam ser usados também para ensino. Então, lá no começo da minha docência online, eu tive exclusivamente alunos que, enfim, já sabiam que funcionava, né? E isso ajudou muito, porque a gente não precisava nem pedir para ninguém ligar a câmera, a internet raramente caía, a internet que caía era a minha, porque eu estava estudando, eu estava trabalhando com alunos norte-americanos, né? Muitas vezes eles tinham um equipamento muito melhor do que o meu. Então, toda essa dificuldade que a gente tem, eu acho que nesse contexto pós-pandemia, no qual a gente foi meio que obrigado, né? Todo mundo foi obrigado a migrar para esse sistema, pelas questões, né, sanitárias e por todas as questões que a gente teve, a gente acaba tendo um outro tipo de dificuldade, né, que é ensinar as pessoas a aprender usando os recursos. Então, tem todo um processo, né, de letramento digital, tem toda uma conversa, assim, de ligar câmeras, de desligar câmeras, de ligar microfone, desligar microfone, de explicar onde é que vão estar os materiais, de explicar muitas coisas, assim, para além do que a gente faz, que é ensinar a língua portuguesa, né? Então, eu separei um pouquinho a minha fala nesses dois momentos, assim, pré-pandemia e pós-pandemia, tá? Pré-pandemia, eu acho que talvez vocês também tenham passado aí por esse momento, né? Nós tínhamos, assim, antes da pandemia, muitos usos, né, de ambientes virtuais de aprendizagem, que eram basicamente repositórios de materiais, né? Então, na universidade onde eu estudei, já na minha graduação, nós tínhamos acesso ao Moodle, né, que é hoje uma plataforma que todos os estudantes da PUC têm acesso, mas que talvez tenha sido algo relativamente novo, porque se intensificou o uso do Moodle agora na pandemia, né? Mas lá, na minha época da graduação, eu já trabalhava lá com o Moodle, e eu trabalhava também construindo sites para minha professora orientadora na época, né? Então, é engraçado pensar, assim, nessas atividades hoje, que elas ainda estão online, dá para ver até pelo formato do material que eu coloquei aqui, né? É uma coisa bem antiga, ali, 2009, né? Se vocês olharem embaixo, assim, então já tem um bom tempo, né, esse material. Não era um material muito convidativo, né? Era difícil da gente usar isso, tinha que fazer login,
nem todos os alunos acessavam quando a gente tinha uma atividade assim, né, virtual no site, era tudo muito difícil de fazer e era também tudo muito difícil de acessar, né? Mas isso já existia. Então a gente está falando de algo assim que já está aí 2009, são 12 anos que esse site existe, por exemplo, não é algo que surgiu agora na pandemia, né? Já era um recurso de apoio ao ensino que era dado presencialmente. Então, né, já existia esse tipo de apoio digital, digamos assim, ao ensino, né, à aprendizagem. E depois, né, um pouquinho mais moderno, essa aqui é a tela do aplicativo que eu usava em 2013, né, para ensinar português para estrangeiros já na escola sobre a qual eu falei no começo, né? O aplicativo era assim, né? Então a gente tinha alguns recursos bons, né? Nós tínhamos a câmera, nós podíamos visualizar o aluno no cantinho, tinha um chat, como tem hoje aqui no Zoom, mas nós tínhamos uma dificuldade, que era a dificuldade dos recursos que eram disponibilizados. Então, basicamente, o que se usava em aula era um PDF, né, de algum material que nós preparávamos, ou uma apresentação em slides, que a gente poderia colocar aqui para os alunos acompanharem, ou mesmo esse whiteboard, né, que é um quadrinho que a gente tem também hoje no Zoom, né? Então vejam que isso tudo já existia, né? Essa plataforma chama WizIQ, e era a plataforma que nós usávamos, ela era paga, super cara, né? Era bastante, eu não conseguia ter isso livre para testar nas horas vagas, assim, né? Nas horas de estudo, a gente usava essa plataforma. E a plataforma gravava todas as aulas. Então, isso era um diferencial também na época, para quem estudava português como língua estrangeira, como língua adicional, porque era possível assistir às aulas depois, né? Então, os alunos, eles gostavam muito disso, de assistir às aulas gravadas, das quais eles tinham participado. Então, era uma questão bem interessante, porque os alunos gostavam de se ouvir, se escutar, ouvir de novo todas as explicações que a gente teve, as interações que a gente tinha em aula, era algo que os alunos acessavam, né, essa gravação pós-interação síncrona, né? Então, aqui a gente está falando de uma interação que era síncrona, né? Nós tínhamos um horário marcado, a aula era presencial, e nesse contexto de 2013 até 2018, né, que foi a época que eu trabalhei para essa escola, eu sempre tive estudantes particulares, não eram turmas, né? Então, eu interagia com um estudante só. Eles geralmente, esses estudantes, eles já vinham para aprender português, assim, já era a sua terceira, ou quarta, ou às vezes quinta língua, né, adicional. Então, eram estudantes também que tinham já sabiam como estudar línguas, né? Então, era um contexto bastante privilegiado, assim, porque a gente conseguia avançar muito rapidamente, especialmente porque é aula particular, né? Em aula particular, a gente fala assim 50% do tempo, o aluno fala 50% do tempo, e era bastante interessante, era muito legal dar essas aulas, porque eu acabei conhecendo muitos alunos, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, e depois, mais tarde, eu cheguei a conhecer presencialmente um desses alunos, né, no momento que a gente estava no mesmo lugar viajando, né, então isso foi também uma experiência interessante, porque a parte triste, talvez, né, de dar aula online é que a gente conhece, mas a gente não conhece as pessoas, né? A gente interage com elas, a gente conversa, a gente consegue criar vínculos afetivos, né? Tudo isso, mas a gente não vê as pessoas, né? A gente não toma um cafezinho com os alunos, a gente não mostra a cidade para os alunos, como era algo que eu fazia antes de começar a trabalhar online, né? Quando eu trabalhava numa escola aqui em Porto Alegre, que a gente podia levar os alunos na feira do livro e, enfim, interagir de outras formas, né? Então, isso aqui é o contexto, assim, ambientes digitais pré-pandêmicos, né? Mas que também se podia fazer muita coisa, né? Na época, a gente não usava Moodle, né? Nós usávamos muito o Google Drive, né? Então, a gente compartilhava os arquivos. Aqui tem um exemplo de um diário que eu tinha com um aluno, então nós tínhamos um diário
de produções textuais espontâneas, porque ele gostava muito de escrever, e lá pelas tantas ele pediu assim, eu posso escrever num arquivo, e aí tu corrige que eu escrevo, e aí ele ia escrevendo, a cada dia ele escrevia algum assunto que ele tinha lido num jornal brasileiro e escrevia sobre aquilo, né? Então, hoje, eu até queria agradecer vocês pela oportunidade, porque eu fiz uma retomada, assim, das coisas que eu tenho ainda guardadas. Esse arquivo tem mais de 100 páginas, né, de Google Docs, desse registro do aluno dia a dia, né? E nós usávamos também, claro, o PowerPoint, que já existia na época, a gente tinha os slides, a gente conseguia promover algumas atividades bastante interessantes, né? Aqui, por exemplo, eu lembro muito bem, assim, dessa aluna que queria entender o que era esse funk, né? Ela trouxe isso para uma das aulas, queria entender como é que era o funk no Brasil e tudo mais. E aí criamos aí uma atividade, uma tarefa. A gente, inclusive, tem esse site aqui, não sei se vocês quiserem depois guardar e salvar nas referências, né? É um site chamado Música Machista Popular Brasileira, MMPB, e as autoras do site fizeram uma estrutura em que você pode escutar as músicas, né? Tem a letra da canção embaixo, os trechos, que seriam os trechos machistas, né? E tem todo um comentário embaixo do porquê aquilo é entendido como machista, né? Então, tudo isso eu fui descobrindo fazendo os materiais para os alunos online também, né? Porque talvez, não sei, se eu precisasse interagir de uma outra forma, eu não ia encontrar esse site, né? Eu nem lembro o que eu botei na busca, assim, para encontrar esse site e ele apareceu. Então, a gente acaba descobrindo uma série de recursos, muitas coisas novas para usar em sala de aula, em função dessa nova interação, né? Que é interagir online e tentar pensar como é que a gente pode transformar as coisas de modo que a gente consiga compensar essa hora do cafezinho que a gente não tem com os alunos, de deixar as coisas mais divertidas, mais atrativas, né? Depois de algum tempo, nós começamos a ter um outro tipo de suporte que não era apenas o PDF, o Google Drive e e-mails e enviar arquivos, o que é uma tarefa bastante custosa, né? Você tem que mandar um e-mail para o aluno, anexar os arquivos, explicar o que teve na aula, a questão do registro de aula, né? Era bastante difícil, mesmo a gente usando a plataforma síncrona lá com a aula, né? Tem todo o pós e o pré-aula, que é a gente entregar os materiais e solicitar tarefas. Essas aqui são algumas telas do Google Classroom, que eu não sei se vocês estão habituados a usar. Mas o Google Classroom é muito legal para a gente organizar também esses materiais, e para o aluno fica ótimo, porque fica assim organizado como se fosse um livro didático, né, com uma unidade de aprendizagem, e cada item é um capítulo, é um subcapítulo, né? Então, quando a gente clica nesse capítulozinho, né, o aluno pode ver tudo que a gente colocou por ali, né? Então, aqui tem um exemplo, a gente pode colocar vídeos, né, colocar uma tarefa que eles possam escrever, enfim, isso foi uma grande mudança, né, que a tecnologia trouxe para a gente, assim, em termos de registro e de entrega de tarefas e poder corrigir as coisas dos alunos, né? Anteriormente, então, era só o e-mail, né? Ficava mandando e-mails e e-mails e e-mails e e-mails, e agora a gente consegue controlar essas produções e orientar as tarefas com outras plataformas, né? O Google Classroom é um exemplo delas, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, assim, desse pós-pandemia, né? O que aconteceu aí no pós-pandemia em termos de ensino, da minha experiência, assim, com o ensino de português, língua adicional online, né? Eu coloquei aqui para a gente esses tipos de ensino, né, que eu acho que também talvez vocês já tenham discutido sobre isso, né, mas a gente, hoje, o que nós temos, por exemplo, na PUC, né, que são os nossos alunos aí do português para estrangeiros, né, seria um tipo de ensino, assim, não chega a ser distância híbrido, né? Mas nós temos a aula presencial, que é essa aula síncrona, por videoconferência, em que todos, né, têm que estar presentes para interagirmos ali, né, como turma, e é uma turma grande, né, são turmas de 25, 26 alunos, então é completamente diferente daquela aula particular em que a gente consegue dar atenção total para aquela pessoa que está na nossa frente, né, conversar com aquela pessoa. Então, são
26 telinhas com a da professora. E a gente tem que ficar, né, como professor, fazendo multitarefas ali o tempo inteiro, olhando, vendo o que está acontecendo. Alguns alunos não conseguem interagir pelo microfone porque tem dificuldades com a internet, ou com a tecnologia mesmo, que não funciona o aparelho. Aí eles falam no chat com a gente, então a gente tem que estar o tempo inteiro olhando o que está acontecendo, né? Isso demanda bastante do professor, né, que está dando aula, né? Então, o nosso ensino ali, ele é síncrono, mas a gente tem a parte do Moodle também, né? Que não se trata apenas de um repositório de materiais, né? O Moodle, ele tem uma série de recursos que a gente pode usar, inclusive, para transformar essa aula, essa turma, né, numa comunidade, assim, uma comunidade de pessoas que estão praticando e tentando aprender a falar português, né? O que eu vou trazer aqui para vocês são alguns exemplos, assim, de atividades que eu já fiz, né? De tarefas que eu já fiz com turmas nesse contexto síncrono e com o Moodle como material, como plataforma de apoio, para tentar criar, assim, uma interação mais dinâmica, para aproveitar os recursos que estão disponíveis e para que a gente também não precise inventar a roda, né, toda vez que a gente vai aí dar uma aula. Então, as coisas mudaram bastante depois da pandemia, né? O Moodle foi uma plataforma que passou a ser utilizado com muita intensidade pelas instituições de ensino, não só no Brasil, como também em outros lugares, né? Essa minha fotinho aqui, uma professora na pandemia, que foi mais ou menos o que eu, né? Uma professora na pandemia, um computador, o que fazer? Até uma coisa meio, cara de triste aqui, o que eu vou fazer? Porque uma coisa é quando, né, dava para dar aula presencial, e aí a gente dava também a aula online, né? Durante a pandemia, a gente passou a apenas atuar online, né? Inclusive sem a presença dos colegas com quem a gente troca ideias e faz projetos. Então, essa é a minha cara triste, que depois ficou feliz, tá? Mas foi essa aqui é a minha foto, assim, março de 2020, digamos, né? A primeira coisa, né, o primeiro passo, assim, para tentar seguir em frente, tendo em vista esse novo contexto pandêmico, foi pensar um pouquinho como é que eu poderia me organizar, né, me reorganizar como professora. Então, a primeira questão foi entender que a gente tem que rever as expectativas, né? Então, em primeiro lugar, assim, todas as expectativas que a gente tem trabalhando com uma turma presencialmente, num contexto sem pandemia, essas expectativas eram X, né? Então, ok, nós não podemos manter as expectativas nesse tipo de ensino e nesse contexto sócio-histórico, né? A gente precisou rever as expectativas. Depois, isso não significa, o meu passo foi entender que isso não significa diminuir as expectativas, né? E nem só fazer o que dá para fazer. Mas, assim, rever, encontrar novas formas, né? Entender como é que se dá essa nova configuração de ensino. E isso, assim, agora nós temos uma série de possibilidades, né? Começaram em 2020 e seguem agora, e talvez sejam coisas que a gente vai levar para depois da pandemia, tá? Que são essas possibilidades de formação. Então, tem inúmeros cursos gratuitos de alta qualidade sobre como usar o Moodle, para entender o que é educação, o que é ensino à distância. Nós começamos a ter acesso a palestrantes e eventos que antes nós não sonharíamos em ouvir e participar de determinadas palestras, né, por causa da pandemia. Então, todo mundo se adaptou, todo mundo refez, né, todo mundo fez essa tarefa de casa, que é repensar e ver como é que as coisas poderiam voltar a funcionar, né? E o último ponto seria tentar potencializar metodologias e organizar essas interações novas com os estudantes, né? Que agora passam a ser totalmente mediadas por computador, tablet, celular, né? Que são instrumentos diferentes. Então, muitas vezes, né, acho que a prof. Cris também pode concordar comigo, a gente está dando aula aqui na PUC para os alunos estrangeiros, alguns assistem a aula do celular, né? Alguns não têm computador,
para fazer algumas das tarefas que a gente solicita. E eles têm um nível a mais de dificuldade, né? Então, como é que eu posso adaptar daqui a pouco uma tarefa para que todo mundo consiga fazer a mesma tarefa, né? Porém, usando recursos diferentes. Então, são questões que a gente precisa levar em conta quando todas as nossas interações são mediadas pelo computador. Quando a nossa conversa, muitas vezes com os alunos, é uma conversa escrita, né? Que os alunos mandam perguntas para a gente por e-mail, pelo chat do Moodle, né? Eles querem entender algumas coisas. Então, para eles é um esforço a mais também, porque eles precisam escrever em português. E aí tem que entender a nossa instrução também em português. Então, por um lado, é uma dificuldade a mais. Por outro, são aceleradores de aprendizagem, né? Porque tu tem que perguntar, tu tem que tirar dúvida, né? A gente tem que... eles consultam a gente, eles perguntam mais, né? Eles perguntam mais. Então, um pouquinho dessas reflexões, né? Que eu fiz lá no começo e que eu ainda trago para cá e que eu acho que pode ser algo também que seja útil para vocês, né, que estão assim também no PET, né, nesse contexto de estar aprendendo a ensinar, né, a gente segue aprendendo a ensinar, tá, gurias e guris, é que assim, a aula ela é um convite, seja presencial ou online. Nem todo mundo aceita os convites que a gente faz. Né? Nem todo mundo vai aceitar os convites que a gente faz. Quem não aceita um convite pode aceitar outros. Né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro tentando entender, né? Fazer o convite, que é a proposta de atividade, é a aula que a gente está dando, ver como é que isso está sendo recebido pela turma específica com quem a gente está trabalhando, entender se as dificuldades ou o não aceite ao convite vem de todos os alunos ou de alguns estudantes e tentar entender por quê. E tentar criar outros convites, né? Tentar criar outros convites para as festinhas, né? Que a gente tenta dar, que são as nossas aulas e as nossas tarefas, tá? Eu trouxe aqui para a gente essa referência do Ailton Krenak, né? Que foi também uma referência que me acompanhou durante a pandemia, em que, nesse texto, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É um livro, não sei se vocês leram, a gente consegue ler esse livro numa tarde, tá? Mas é um livrinho que dá muitas esperanças, assim, eu lembro que eu li esse trecho, que falava o seguinte, né? A gente já caímos em diferentes escalas, em diferentes lugares do mundo, mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Então, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. De que lugar se projetam os paraquedas? Eu acho que parte dos paraquedas podem ser projetados em sala de aula, né? Agora eu vou falar um pouquinho, então, dessas experiências que eu tive durante a pandemia, que são as experiências mais recentes. E essas experiências me mostraram que a aula de português para estrangeiros também é, às vezes, um paraquedas e um alívio no meio do caos, né? Então, eu tive muitos estudantes, não foram um nem dois, foram muitos estudantes que expressavam isso durante a aula. A aula de português é o melhor momento da semana, porque eu não preciso... Não é porque eu sou uma grande professora, né, gente? Assim, é porque realmente eu posso escutar uma música, eu posso falar sobre o Brasil, eu posso falar sobre a minha vida, às vezes, em português, porque ninguém me escuta durante a pandemia. Então, durante a pandemia, houve esse momento, assim, que foi um momento que demandou muita sensibilidade por parte dos professores. Eu acho que não estou falando só por mim, mas de outros professores também, da maioria, que era entender que aquele momento da aula, às vezes, era o paraquedas do aluno, né? Então, a gente tentar produzir um momento que não fosse vazio de criticidade, ou que a gente não que a gente evitasse falar das coisas desagradáveis, mas de entender que aquele momento de aprendizagem era um momento também afetivo muito, muito importante na semana, no mês daquela pessoa, né? Por isso que esse livrinho do Ailton Krenak me ajudou bastante. E especialmente no contexto da escola para a qual eu trabalhei e ainda trabalho, que é a Casa do Brasil no México, né?
que é uma escola, eu também não sei até em que medida vocês conhecem, né, essa escola. É uma escola que está situada na Cidade do México. É uma escola que existe já há 18 anos. Eles têm uma sala lindíssima, assim, a escola é muito linda. Eles atendem muitos estudantes, não só do México, como também de outros lugares que fazem intercâmbio, né, que vão para a Cidade do México. E essa escola, ela funcionava totalmente presencial. Então, durante a pandemia, no começo da pandemia, eles migraram para o online, totalmente presencial para totalmente online, né? E eu participei dessa migração, foi quando eu fui contratada e comecei a trabalhar nessa escola. Então, a gente começou a trabalhar primeiramente com os livros, né? Que a escola já tinha livros didáticos, muitos materiais didáticos prontos, mas a escola depois migrou também para o Moodle, né? Então, nós tivemos esses momentos de adaptação de um material didático já pronto, em formato livro, para um material outro numa plataforma que é interativa, né? Que oferece outros recursos, né? Então, eu participei de todo esse processo com a escola, né? E a escola, ela, por exemplo, né, vocês viram ali as imagenzinhas dos livros, né, esse aqui é o exemplo de uma adaptação de um dos livros, né, uma adaptação simples que foi feita, por exemplo, com um livro. Então, isso aqui é uma tela do Moodle da escola, vocês estão vendo ali, a gente tem aquele mosaico, né, são os quadradinhos, cada quadradinho é uma unidade, digamos assim, de aprendizagem. Quando a gente clica no quadradinho, nós temos muitas atividades dentro desse quadradinho. Esse aqui é só um exemplo de uma atividade, que é uma atividade simples que a gente encontra aí nos nossos materiais, né? Uma atividade de preencher lacunas, de conjugar verbos, que foi adaptada para o Moodle, e que quando o aluno acessa essa atividade e faz essa atividade, a atividade já dá o feedback automático para o aluno, porque as respostas, né, foram, então, adaptadas, foram colocadas ali. E isso... o que acontece, né, quando a gente faz esse tipo de adaptação, assim, do online, do presencial para o online, e do material físico para um material que dá feedback automático, né, mesmo que seja esse feedback simples, assim, né, a gente ganha tempo, a gente ganha muito tempo de sala de aula, né, muitas vezes a gente não precisa corrigir todos os exercícios com os alunos, a gente pode ver o que eles responderam e trazer para a sala de aula, o que ficou de dificuldades, a gente consegue acompanhar o acesso dos alunos, a gente consegue fazer todo um acompanhamento e ganhar bastante tempo de sala de aula para trabalhar com outras coisas, né? Por exemplo, a prática da fala, né? Ou da escrita coletiva, né? Que foram coisas assim que também desenvolvi bastante aí, usando as plataformas online, né? Esse aqui é um exemplo também de usos de recursos aí nesse novo contexto pós-pandemia, né, que a gente tem também aquela diferença que eu falei lá no comecinho, né, quando a gente trabalha com uma pessoa, um aluno, e quando a gente trabalha com uma turma de alunos. E às vezes a gente pode trabalhar com uma turma de 400 alunos, como foi o caso de uma experiência que eu tive também no ano passado. E aí os alunos não se conheciam, né, ninguém se conhecia. E uma forma legal também da gente, às vezes, aproximar os alunos é construindo esse mapa, né? Então, a gente tem esse recurso que é extremamente simples de fazer. Nós podemos criar um formulário, como os formulários do Google que a gente usa para fazer inscrição em cursos e tudo mais. Colocamos as perguntas, os alunos respondem e a gente pode fazer com que esse formulário se transforme num mapa que pode ser navegado a partir das pessoas, né? Então, quando a gente clica em cima da pessoa, a pessoa preencheu, ela colocou de onde que ela é, a gente consegue ver alguns dados, tipo, qual é a música que você gosta, qual é a sua comida favorita, em que dias você gosta de estudar, você é uma pessoa que gosta da noite ou do dia. Dá para fazer uma série de perguntas. E os alunos, nesse mapa, podem se encontrar, né? Os alunos que estão mais próximos ou não. Essa foi uma atividade que eu fiz até agora com os alunos da PUC também, né? Os alunos que estão... Então, que nós temos alunos que estão no Peru, temos alunos mexicanos, temos alunos de outros países, assim, e às vezes eles nem se conhecem, né? Então, eles podem ver assim, tem um colega que mora num estado próximo do meu, olha só. E aí eles podem também formar essas duplas, assim, né, de estudo, podem fazer amizades, podem, enfim, se conhecer um pouco melhor, o que é muito importante para um acompanhamento de um curso
online, de um curso que não é presencial. Quando a gente tem um curso presencial, a gente automaticamente forma vínculos, né? A gente conhece colegas, a gente pega o ônibus com um colega para ir embora. A gente vai na biblioteca juntos, a gente toma um café, alguém tira um xerox para a gente paga depois. Aqui no online, nós perdemos boa parte dessas interações, né? Então, muitas vezes os alunos não se conhecem e essa é uma forma, né, interessante deles se conhecerem pelo mapa, né? Ah, eu vi que tu gosta de lasanha. Eu também gosto de lasanha. Ah, eu vi que tu gosta do Gilberto Gil. Eu não gosto muito, mas eu ouço a Bela Gil. Então, assim, talvez a gente possa conversar, porque eles são da mesma família. Então, é uma forma de promover... né, de oferecer um recurso para que os alunos também se conheçam de outras maneiras que não seja só ali, porque muitas vezes 26 pessoas numa mesma sala não vão ligar as câmeras todas ao mesmo tempo, né? Não vão ligar o microfone todas ao mesmo tempo, não vão interagir todas ao mesmo tempo. Então, a gente pode e deve, né, o máximo que a gente puder, proporcionar esses momentos para que os alunos se conheçam também e interajam, né? A gente tem também esses momentinhos, assim, né? O Jamboard também é uma ferramenta que eu uso bastante em aulas, os alunos podem colar bilhetinhos, escrever coisas, né? A gente fez uma tarefa também, agora na PUC, né? Apresentando as famílias, então os alunos mostraram as fotos das suas famílias, escreveram sobre suas famílias, e foram fazendo isso tudo ali usando o Jamboard. A gente ficou com um álbum de famílias da turma, né? E aí, assim, praticamos muito vocabulário, conhecemos as diversas famílias que nós temos, numa abordagem, assim, usando uma ferramenta que é meio simples e bastante conhecida por nós agora, pós-pandemia, né? Eu coloquei uma série de atividades aqui, mas talvez não vá dar tempo, porque eu sei que eu estou falando já bastante, né, Cris? Eu já estou falando faz bastante tempo. Mas eu posso mandar para vocês esse documento, esse arquivo, para vocês verem, são sugestões de coisas que eu fiz e que funcionaram, né? Descrição de ambientes da casa durante a pandemia. Agora, quando a gente sair da pandemia, talvez não funcione assim, mas se a gente continuar com o ensino online, eu quero saber como é que é, né, uma casa brasileira. Eu quero saber como é que é uma casa em Lima, no Peru, por exemplo. Será que todo mundo se reúne na sala de jantar ou todo mundo se reúne na cozinha, né? Que nem a minha família faz, talvez, aqui no Brasil, né? São atividades que a gente pode fazer. Eu uso bastante também o Padlet com os alunos, né? Eles podem inserir uma série de informações. Esse aqui, eles podiam, por exemplo, tirar uma foto da janela da casa, né, que era a única vista que a gente tinha na época da pandemia forte, né? Eu só vejo a minha janela, o que eu enxergo da minha janela? E assim a gente podia, enfim, comentar sobre a janela uns dos outros e trabalhar diferentes aspectos até linguísticos, né, da língua, de recursos linguísticos nesse tipo de recurso, né? Nesse momento assim de ensino online, que a gente não pode passear com as pessoas, né? Não pode mostrar às vezes a cidade, é um recurso super interessante que a gente tem também, né? Que dá para usar e abusar, né? Essa foi uma forma que eu encontrei, mas dá para a gente usar de outras formas também. É levar os alunos para passear pelo Google Street View, né? Usando o Google Street View. Então, os meus alunos normalmente conhecem Porto Alegre, a gente tem sempre uma tarefa que eles têm que me encontrar para tomar chimarrão na frente da minha casa. Então, um grupo sai de um lugar, o outro grupo sai do outro. Eles têm que tentar dar as direções para, né, uma pessoa X, assim, como é que chega lá para encontrar a professora. Então, normalmente eu trabalho com isso lá no comecinho, né, que a gente aprende os imperativos e também a gente aprende um pouco direções, assim. É um jeito super legal de trabalhar, eles adoram e eles podem ir visualizando a cidade. E a gente também pode visualizar a cidade deles, a gente pode conhecer a cidade dos alunos, eles podem mostrar para a gente quais são os lugares mais legais, né, quais são os lugares a evitar, às vezes, né, e explicar por quê, enfim. São atividades super, super bacanas de fazer, usando recursos que a gente usa, mas a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de pensar em como usar isso dentro de uma unidade de ensino, como uma atividade que possa ser online, né? E as atividades de escrita, né, colaborativa. Eu sou muito fã dessas atividades de escrita, que tem uma fotinho de uma turma minha que acabou escrevendo um textão, né, eles escreveram, eu gosto muito de trabalhar com essas questões, eles vão colocando
às vezes no chat mesmo, alguns parágrafos, e aí a gente junta num arquivo depois, e aí coloca os conectivos, e aí recorta para cima, corta para baixo, e ajusta um determinado texto, né? Com essa turma específica, a gente chegou a fazer até um jornal, tipo um jornal pandêmico, assim, né? E aí cada um escolheu sobre o que queria escrever, alguns falaram sobre os feriados no Brasil e as festas que não aconteceram, e aí outros escreveram, bom, o que, né, como é que é, como não cometer gafes online, né, com brasileiros, e aí, bom, enfim, dá para fazer muita coisa e sempre, assim, escrevendo juntos, que do meu ponto de vista, parece até que é mais fácil escrever colaborativamente com as tecnologias do que sem elas, né? Eu fazia esse tipo de atividade antes, e a gente fazia os papeizinhos, e depois eu era responsável, às vezes, por compilar isso num arquivo e ajustar. Agora, os alunos, na hora, eles já vão fazendo isso junto com a gente, né? A gente já pode usar mesmo um Google Drive da vida, né? Um Google Docs compartilhado, compartilha o link, todo mundo pode editar ao mesmo tempo. Dá para fazer muita coisa, tá? E mais alguns recursos aqui, algumas ideias também, tá? De tarefas, assim, né, feitas. Eu queria já me encaminhar para as falas aqui, senão a gente não vai poder conversar, né? Mas é só mostrar, assim, umas fotinhos que me acompanharam. Então, são muitas pessoas que participaram aí dessa época pandêmica e que vão seguir comigo aí. Infelizmente, eu não tenho as fotos de 2013. Eu não tenho nenhuma foto com os meus alunos de 2013 a 2018, porque eu não fazia isso. Mas agora, no último ano, eu tenho feito muitas fotos. E aí, assim, acho que pela minha cara sorridente, dá para ver que eu já não sou mais aquela prof, assim, preto e branco, que estava meio desesperada lá, porque muito eu aprendi com os alunos, muito eu interagi com essas pessoas, e eu sinto que agora eu tenho casa em muitos lugares do mundo, assim, porque a gente acaba aprendendo, viajando, conhecendo muitas coisas, sem precisar sair da nossa cadeirinha aqui, né? E essa é uma janela que a gente abre também para os estudantes, né? Muitas vezes eles não têm sequer a possibilidade de migrar, né? De fazer esse intercâmbio, eles estão fazendo uma pré-preparação para vir para o Brasil, e essa janela, ela é muito mais acessível do que outras janelas que nós não tínhamos anteriormente, né? Então, é isso que eu sinto, assim, com esse novo momento, né? É um momento, claro, que para quem não tem acesso ainda é muito difícil, mas para quem tem um mínimo de acesso à internet ou alguma tecnologia, a gente abre uma janela enorme para essas pessoas, né? E para a gente mesmo, né? A gente consegue trocar muito e aprender muito, e se preparar, talvez, para uma futura viagem, né? Uma futura viagem e, de fato, interagir com as pessoas em 3D, fisicamente, num país que a gente gosta tanto, que é o nosso, o Brasil, tá? Então, era isso que eu tinha para falar por hoje, assim. Eu espero, né, que a gente tenha algumas perguntinhas, assim, foi uma exposição meio corrida, assim, porque tem muitas coisas, assim, para a gente conversar, mas eu tô, né, podemos conversar agora nesses minutos aí que temos ainda. Se vocês têm perguntas, assim, não sei se tem experiências também com o ensino online, como é que tem sido, dá para fazer até um desabafo, ou preconceitos mesmo que tem, né, a gente tem muitos preconceitos, às vezes a gente, né, com a questão, assim, do ensino em ambiente digital. Mas estou aqui disponível para Nossa, muito, muito perguntas. legal. Bem legal todas essas ferramentas que tu mostraste, né? E o que eu adorei também, a metáfora que tu usasse de acelerador de aprendizagem, acaba sendo mesmo, né? De uma certa forma, né? Porque, às vezes, o que é uma dificuldade acaba sendo algo positivo, né? Ao contrário, né? Então, eu Exato. tinha pensado nesse Google Street View de fazer, né, de trabalhar a questão das direções, de dar orientações, né? E o escrita colaborativa eu gostei bastante, achei bem bacana para trabalhar a estrutura do texto, né?
É ótimo, é bem ótimo. Eu faço até, tem umas atividades com as notícias malucas que eu adoro, que eu fiz um compilado de manchetes malucas, assim, anão vestido de palhaço mata 8. E aí os alunos têm que meio que contar essa história, assim, que história é essa, né? E daí, como essa, tem muitas outras historinhas, assim, manchetes malucas, e aí eles acabam tendo que montar, e esse texto ele vai circulando, né? Então, cada um vai completando. É aquela antiga a atividade que tinha do texto do esqueleto esquisito, acho que era um nome assim, né? Mas que, assim, funciona muito. Então, são coisas que a gente, às vezes, conhece já de outros carnavais e que é só a gente colocar, assim, para jogo. É um convite que os alunos curtem muito fazer, assim. Eles gostam muito de escrever e de se ajudar, assim. Saem coisas muito legais. Maravilha. Então, agora acho que o pessoal deve ter perguntas, né? Vamos abrir para as perguntas, nós temos 10 minutinhos. Oi. Oi. Não, eu só fiquei pensando com o que a gente conversou. Tu acha que é mais fácil criar vínculo numa sala de aula física ou online, assim, ou não tem diferença para ti? Eu vou te dizer assim, Helena, né? Helena, eu acho que eu tenho bastante facilidade assim de criar vínculo com os alunos normalmente, né? Mas eu vou te dizer que eu acho que online é um pouco mais difícil, até porque se os alunos não ligam a câmera, é muito difícil, né? Eles com a gente é uma coisa, às vezes isso é muito maluco, né? Porque tu não sabe quem é que tá te enxergando, tu não sabe exatamente quem que tá te vendo. Tem pessoas que ficam com a câmera desligada e com o microfone desligado, mas eles estão ali, eles estão prestando muita atenção e tu não sabe se eles estão se divertindo, se eles estão... Então, quando os alunos ligam a câmera, eu vou te dizer que, assim, o online e o presencial fica quase a mesma coisa, assim, né? Agora, quando não tem, tipo, eu tô enxergando vocês aqui, né? As três que estão com a câmera ligada comigo, eu queria muito ver os outros colegas, assim, mas com vocês eu sei que vocês estão me olhando, vocês estão, né? A gente precisa dessa coisa do ser humano ali, né? Tem um ser humano, não é uma tela que tá me dando aula, não é um vídeo que eu tô dando play aqui, a gente tá agora, nesse momento, aqui, né? Então, quando os alunos ligam a câmera, se eles estão ali com a gente, esse vínculo ele se constrói muito mais rápido. Tem outros vínculos que a gente consegue construir mesmo por escrito. Tem alunos, às vezes, que são muito tímidos mesmo, que não, né, enfim, não ligam a câmera por N motivos, né? Tem a questão da casa, a gente não sabe o que está acontecendo na casa das pessoas, né? Eu sei que é invasivo, assim, mas os alunos acabam escrevendo para a gente, né? E aí a gente responde e a gente tenta ser, assim, gentil e dar continuidade para aquela conversa, mesmo que seja uma duvidazinha, a gente já coloca um link de alguma coisa que a gente pensou quando o aluno escreveu, e assim a gente vai construindo esse vínculo, mas ele às vezes é um pouco mais demorado, dependendo de o quanto que as pessoas estão participando contigo, com a câmera, com o vídeo, com o áudio ligado ou não, né? Mas assim, né, o presencial é muito... é diferente, a gente pode fazer um café, né? A gente pode levar comida, no virtual a gente pode fazer a comida na cozinha, né? A gente pode levar as pessoas para nossa cozinha, fazer um brigadeiro, fazer um pão de queijo, fazer um chimarrão, mas o presencial... a gente come a comida, a gente vê que gosto que tem, né? O bolo da Maria Gabriela, não sei, né? Daqui a pouco, né? Faz um bolo delicioso. Então, horroroso. É horroroso, né? Então, daqui a pouco a foto ia ficar melhor, né? Ia dizer para todo mundo. Mas eu não desisto, eu tô sempre tentando acertar essa bola. Pô, mas é diferente, assim, né? É diferente. Temos que considerar essas questões de interação, assim, né? Se tem vídeo, é muito mais rápido, quase igual. Se não tem, fica um pouco mais difícil, mas conseguimos. Eu quero te perguntar, tu está usando aquela modalidade nova? Eu não consegui ainda, eu acho que eu tenho que baixar a nova versão. Tem agora, aparece no Zoom, aquela modalidade que o aluno aparece só para o professor. Eu não testei isso ainda. Eu confesso que eu não testei. E eu também não sei o quanto que isso é um... Aí teria que ver com os alunos. Eu não tenho problema, eu estou sempre com a câmera ligada, sendo aluno ou não, né? Sendo estudando ou não. Mas eu não sei, eu teria que ver por quê, né? Porque às vezes a pessoa não liga a câmera, não é porque ela não sei
tem gente que tem vergonha do próprio rosto, sei lá, né? Como tá com a toalha no cabelo, não sei o que acontece. Mas eu não sei se a pessoa gostaria de ligar o vídeo para o professor, assim, né? Não sei, então só o professor vai ver, será que faz diferença? Assim, não sei. Confesso que eu achei estranho. Porque, né? Então, assim, eu sou tímido com os colegas, né? O que não faz muito sentido, me parece que o constrangimento talvez fosse maior como professor, mas, enfim, eles criaram essa nova, vamos dizer assim, modalidade do Zoom, mas eu não testei ainda também, até queria saber se tinha usado. Eu não testei, e até tem uma coisa bem interessante que acontece, que é, assim, o Zoom, né, um dos grandes recursos, assim, novos, assim, digamos, né, do que eu fazia antes e o que tem agora, são essas salas simultâneas, né, então quando a gente divide essa turma de 26 pessoas nas salas simultâneas, que eles ficam em grupos menores, eles ligam o vídeo, né, e aí, assim, aí a gente vê, e eles falam, e eles conversam e tudo mais, então é algo assim, talvez seja um problema de, sei lá, da conexão, não sei, sabe? Eu não sei o que acontece, assim, na sala grande, assim, né? Mas quando eles vão ali... Tem as duas coisas também, quando tu abre as salas, né, para fazer os grupinhos, tem muita gente que desaparece ali naquele momento. Aperta no botão errado, vai embora. Dessas salinhas aí, porque já várias vezes aconteceu, da pessoa sumir e não voltar mais, né? Então, é uma faca de dois gumes. Acontece, E tem os alunos também que tem problema na conexão mesmo, e daí eles se perdem no meio, depois eles ficam entrando e ficam caindo e voltando, né? Daí, daí é um problema. Mas, eu não sei, não testei ainda, até tem que testar aqui, tem que ver como é que funciona esse vídeo individual só do professor. Eu acho que para alguns contextos de ensino isso deva ser interessante, acho que talvez não seja para timidez, talvez seja assim para, por exemplo, eu tinha uma aluna no México que trabalhava no ensino fundamental, numa escola de ensino fundamental, ela era coordenadora. E aí, por questões de segurança, os alunos tinham que estar com a câmera ligada, sempre, né? Assim, porque teve invasão de aula, né? Com aquelas coisas horrorosas, então são menores de idade. E aí a escola tinha como protocolo que todo mundo tinha que ficar com a câmera ligada. Então, talvez eu entenda, assim, se for por uma questão, assim, né, de segurança, que tem que estar com a câmera ligada dentro de um contexto específico, super entendo, assim, né? Menores de idade, tendo aula, porque a gente é maior de idade aqui, né? Então a gente é livre, né? Assim, abre, não abre, faz como quiser, né? Mas assim, quando a gente está trabalhando com menor de idade, né? Talvez esse recurso seja uma demanda até das escolas regulares, não sei, né? Como é que eu não estou trabalhando, não sei se as meninas e os meninos estão trabalhando com estágio ou algo assim, tiveram a oportunidade de trabalhar no estado ou uma escola de ensino fundamental, como é que estava funcionando. Pois é, eu não tenho esse relato aqui, Brasil, né? Mas é isso. Vou testar depois. Bom, Maria Gabriela, acho que a gente tem um tempinho para mais umas duas perguntinhas, né? Eu queria perguntar em relação a essa questão das interações múltiplas, né, da aula por vídeo, áudio, vídeo, chat, principalmente também pensando agora que a gente está num momento de retorno, né, e de muita perspectiva de ensino híbrido, né? E como é que tu tem enxergado o desafio nesse momento e pensando um pouco também uma perspectiva para o futuro, assim? Das interações, assim, a gente está tendo um trabalho dobrado, assim, né? Porque, assim, tem as duas questões, né? Se a gente está aqui, hoje não é o caso, né? Mas na aula dos 20 e poucos, né? Os alunos estão ali, assim, escrevendo a 1000 no chat. Então, tem que ficar aqui, tem que olhar o chat, tem que ficar, né? Dentro da aula Zoom, assim, é multimodal. Agora, para o futuro aí esse ensino híbrido, eu também não sei como é que vai funcionar, né? Eu gosto muito do jeito como a PUC está trabalhando agora com esse ensino semipresencial, presencial híbrido, assim a gente pode chamar, né? Que é assim, bom,
vai ter aula presencial, é aula presencial. Quem estiver na aula vai interagir, quem não estiver na aula vai assistir a gravação depois. Isso já é uma grande coisa, assim, porque é muito diferente a gente gravar uma aula que vai ser assistida por todo mundo, sem ter alguém ali interagindo, e outra coisa a gente tá ali interagindo, daí não dá certo, né? Se tivesse que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, assim, uma aula que vai funcionar para todo mundo, não ia funcionar muito bem. Então, do jeito como está, eu acho até que não é um cenário tão horroroso, assim, né? Não é tão pavoroso, porque de qualquer forma a gente faz essas interações pelo Moodle, né? Pensando agora no futuro, a Maria Gabriela, até eu acredito que o Moodle é algo que a universidade e os outros lugares vão levar para sempre, assim, né? Não sei se vocês chegaram a pensar assim, do tipo, bom, eu tenho que tirar cópia de algum material, de um artigo, às vezes que o professor, um capítulo de um livro que o professor oferece, agora vai estar ali naquele repositório. As provas, né, para professores que aplicam provas ainda no Moodle, por exemplo, é muito mais tranquilo, assim, né? Eu posso estabelecer o horário, eu posso até deixar algumas perguntas fechadas que vão ter feedback automático, outras dissertativas. Então, eu acho que isso vai ficar para depois, para sempre, assim, eu quero dizer, né? Mesmo que saindo do híbrido e voltando para o presencial, o Moodle vai seguir funcionando como uma plataforma de apoio àquela aula que é presencial, né? A gente conversa com o professor não só por e-mail, mas por ali. A gente pode ter um fórum de discussões, né, de debate de algum texto, de alguma questão, alguma situação, problema. Todo mundo vai escrever naquele fórum, vai construir uma wiki, né, tipo uma mini Wikipédia da disciplina, né? Cada aula tem um aluno responsável por escrever um pouquinho o que a gente estudou, e aí no fim da disciplina a gente vai ter um caderno coletivo que vai estar lá no Moodle, que ele oferece, né, isso. Então, assim, talvez recursos que vão ficar para depois da pandemia, assim, né? Mas, e para o professor vai ter esse trabalho, a gente vai precisar de mais monitores, mais bolsistas, para nos acompanharem nessas atividades, assim, né? Que seja para a gente conversar, às vezes, sobre o que fazer, né? Assim, porque é uma dupla tarefa, né? A gente tem uma tarefa mais trabalhoso, mas para o aluno eu acho que é melhor. E para o ensino também, porque daí a gente está o tempo inteiro fazendo alguma coisa, né? Não tem como ficar uma semana sem ver o que aconteceu na disciplina, como era na minha época lá, que tinha colegas que ficavam um mês, né, sem aparecer na aula, e aí não sei o que acontecia, e não conseguiam, tinha que pedir caderno emprestado, tinha que perguntar para o professor o que tinha acontecido. Agora não, se a gente perde uma aula, vai no Moodle, tá lá, tá registrado, tudo certinho, tem os recursos ali, os materiais, eu posso estudar sozinho, né? Eu sou mais autônomo. Acho que a gente vai ficar os alunos vão ficar um pouco mais autônomos, assim, com essas novas práticas que vão seguir adiante, né? Então, tá, acho que deu nosso tempo. Obrigada. De nada. Muito bom. Muita coisa nova, assim, para a gente pensar e levar para as nossas práticas. Obrigada. Obrigada de novo pelo convite, né? Estou aí, então acho que todo mundo a gente vai em algum momento talvez se cruzar, né? Pela PUC, pelas disciplinas, mas esse aqui é meu e-mail, acho que todo mundo já tem, é aline.evas@pucrs.br. Podem me escrever, eu tenho muitos materiais, eu tenho muitas ideias, às vezes eu tenho mais ideias do que tempo de executar. Então, é sempre um prazer, assim, poder ajudar, né, o que vocês precisarem, recursos, material didático mesmo, o que precisar, estou à disposição. Obrigada pelo convite. Acho que foi bem legal, assim, para todo mundo te conhecer, né? Pelo menos agora, né, online, né? Para o futuro, para se preparar, para te ver, porque é uma pessoa extremamente entusiasmada. Vocês viram como a Aline é cheia das ideias, né? Então, coisa boa. De jeito assim que a gente está precisando, né? Vamos lá. Obrigada, Aline, estava ótimo. Helena, não sei se tem alguma coisa. Não? Então tá, em breve tá, a gente gente vai estar disponibilizando então lá o vídeo inteiro, daí a gente te avisa e tu pode avisar também teus colegas e o pessoal que queria assistir.
Tá bom, perfeito. Depois vamos conversar sobre as turminhas do português para estrangeiros. Com certeza, A gente fazer um projetão. Tá bom? Um abraço. Obrigada, gente. Uma boa tarde, viu? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.